Chamo-me Narotana Chordás. Durante muitos anos dediquei ao ensino, lecionando disciplinas ligadas à contabilidade. Depois dediquei-me à área empresarial, ocupando cargo de direção financeira. Hoje, com quase 76 anos, decidi partilhar os meus conhecimentos recorrendo às novas tecnologias. Espero dar algumas lições de contabilidade que possam ajudar a quem precise. O trabalho não deve ser só uma forma de ganhar dinheiro. Deve ser também um meio de colaborarmos com todos os nossos semelhantes. O trabalho dignifica-nos, na medida em que o utilizamos para fazer o bem, dentro dos princípios sólidos da sabedoria. Vou então dar início à primeira aula de contabilidade. Agora vamos falar sobre o património. O património é um conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o património da empresa. Ora, o conjunto destes bens está dividido em elementos patrimoniais. Temos dinheiro em cofre, dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, temos mercadorias, temos dívidas de nossos clientes, letras a receber, dívidas aos nossos fornecedores, letras a receber, mobiliário de escritório, utensílios de escritório e trespasse. Então, dizemos outra vez que o conjunto de bens, direitos e obrigações constituem o património da empresa. Neste conjunto existem certos elementos que são comuns a todos os comerciantes, ao lado de outros elementos que são específicos de determinados comerciantes, os quais nos indicam o ramo da atividade. Embora saibamos distinguir os bens dos direitos e estes das obrigações, vamos dar um exemplo concreto. Então, temos os bens, que é o dinheiro em cofre, temos os direitos, que são dívidas de clientes, e obrigações, que são dívidas a fornecedores. Temos aqui os bens, que são elementos corpóreos, e os direitos e as obrigações são elementos incorpóreos. Qualquer conjunto de elementos com estas características designa-se por património. Ora, o património é um conjunto de elementos administrados com certo objetivo e pertencente a determinada pessoa. Se essa pessoa é um indivíduo, dir-se-á património individual. Se é uma sociedade, teremos o património social. Temos também o património nacional, que incluirá o património público, que é do Estado, o património privado dos cidadãos. Podemos ainda dizer que qualquer património individual está subdividido em duas parcelas, que é o património comercial e o património particular. O comercial é um conjunto de valores afetos ao exercício do comércio, com o objetivo lucrativo e pertencente a um comerciante. O património particular é o conjunto dos restantes valores. Agora falamos da classificação de elementos patrimoniais. Nos elementos patrimoniais teremos de distinguir dois grandes grupos. São valores positivos e valores negativos. Os valores positivos são constituídos pelos bens e direitos. Valores negativos são constituídos pelas obrigações. Ora, dentro do património nós temos o ativo do lado esquerdo, o passivo do lado direito. O ativo são os bens e direitos. O passivo são as obrigações. Então podemos dizer que o ativo é um conjunto de valores positivos e o passivo é o conjunto de valores negativos. Para além dessa classificação fundamental, os elementos patrimoniais, como dissemos anteriormente, podem ser corpóreos, são os bens, incorpóreos, direitos e obrigações, e também comuns a todos os comerciantes, e específicos que são determinantes da atividade exercida pelo comerciante. Ora, os corpóreos e os incorpóreos fazem parte dos elementos patrimoniais. Estes elementos patrimoniais são divididos em comuns e específicos. Agora vamos falar sobre a composição e valor do património. A composição, ou seja, a natureza de elementos patrimoniais. O valor é a diferença entre o ativo e o passivo, que se designa por capital próprio ou situação líquida. Então, o ativo menos o passivo é igual à situação líquida. A situação líquida é apenas a diferença
é o resultado de uma operação que é a subtração. É apenas um número de expressão monetária do valor do património por fortuna do comerciante. Ora, os valores patrimoniais são concretos e abstratos. Os valores patrimoniais ativos e passivos são valores concretos. E a situação líquida poderá ser desdobrada em várias parcelas e são valores abstratos. Então o ativo é igual a x mais y mais z, quando x mais y mais z é igual à situação líquida. Assim, teremos valores patrimoniais concretos e valores patrimoniais abstratos. Os valores concretos temos correspondentes aos valores ativos e passivos e os abstratos relativos à situação líquida. Agora vamos falar sobre a dinâmica patrimonial. Os valores patrimoniais estão sujeitos a constantes e sucessivas variações, quer positivas, quer negativas, em consequência das operações realizadas e dos acontecimentos ocorridos na vida da empresa. Sempre que os valores patrimoniais variam, há alteração na composição do património, havendo ou não modificação do seu valor, consoante se tenha alterado ou não a situação líquida. Todas as operações e acontecimentos imprimem variação na composição do valor do património e designam-se por factos patrimoniais. Ora, os factos patrimoniais classificam-se em quantitativos e qualitativos. Os factos patrimoniais podem ser positivos ou negativos, consoante aumenta ou diminui o valor do património. Então temos os factos patrimoniais são divididos em qualitativos e quantitativos, e os quantitativos são positivos e negativos. A análise dos factos patrimoniais é a matéria fundamental para a apreensão do raciocínio contabilístico. Nesta análise convém respeitar a seguinte ordem de trabalho. A linha A, temos a determinação das variações da composição patrimonial, verificando quais os elementos ativos e passivos que variaram e o sentido dessas variações, que são os aumentos ou diminuições. Diminuições. Na linha B, temos a classificação do facto patrimonial, verificando se o valor do património aumentou ou diminuiu. Aqui podemos considerar apenas os elementos que variaram e abstraíram os restantes. Ora, com base nas variações dos elementos ativos e passivos, podemos sucessivamente determinar as variações globais do ativo e do passivo, concluir sobre a alteração da situação líquida e vamos agora então ver a parte prática neste caso aqui. Temos a primeira operação, a compra de mercadorias por 10.000, pagando metade em numerário e ficando a dever o restante. A linha A, temos as variações dos elementos. Temos a linha A, outra vez, aumento de 10.000, desculpe, 1.000, de 10.000 nas mercadorias, ativo. Diminuição de 4.000 no numerário, ativo. E temos então o aumento de 6.000 nas dívidas a pagar. Na linha B1 temos então variações globais do ativo e passivo. Ativo menos passivo igual à situação líquida. Ora, aqui o que é que houve? Houve uma variação no ativo, temos mais 10.000 no aumento, temos menos de 4.000 no numerário e temos mais 6.000 nas dívidas a pagar. O total dá 6.000 de cada lado. A situação líquida mantém-se. Portanto, globalmente, o ativo aumentou 6.000 e o passivo também aumentou 6.000. A conclusão sobre a alteração da situação líquida. Não houve alteração no valor do património, pois a adição do mesmo número aos dois termos de uma subtração não altera a diferença inicial, que é a situação líquida. Trata-se então de facto qualitativo. Na segunda operação, venda a prazo por 20.000 as mercadorias que haviam custado 15.000. Ora, temos então um aumento de 20.000 nas dívidas a receber, temos a diminuição de 15.000 nas mercadorias. Então, resumindo, o ativo houve um aumento de 20.000 e uma diminuição de 15.000. Então, temos aqui um aumento de 5.000. Globalmente, apenas o ativo aumentou 5.000. Aumentou o valor do património, pois numa subtração aumentou apenas o aditivo. Também aumenta a diferença
inicial, que é 5. O facto é qualitativo positivo. Estamos falando sobre os resultados. Os resultados são os lucros como os prejuízos da organização. A questão que se coloca é como podemos determinar esse resultado. Podemos determinar os resultados pela comparação entre a situação líquida antes, quer dizer, no início, e a situação líquida depois, no final da operação. Vamos falar sobre a estática patrimonial, a análise do preço-custo. A análise do preço-custo é o preço de venda. O preço de compra é o preço inscrito nas faturas dos fornecedores. Ao preço de compra, devemos de juntar todas as despesas do exercício para obtermos o preço de custo. O preço de custo é igual ao preço de compra mais as despesas. E este é o preço comercial. O preço de venda é o preço de custo mais o lucro. As despesas são iguais às despesas diretas mais as despesas indiretas. Falando das despesas diretas, temos as despesas diretas são todas as despesas de compra de mercadorias. Frete, seguro, direitos alfandegários, etc. E as despesas indiretas temos salários, encargos sociais, rendas, etc. Depois falamos em preço de custo em armazém. Se ao preço de compra juntarmos apenas as despesas diretas, obtemos o chamado preço de custo em armazém. O preço de custo comercial é igual ao preço de compra mais as despesas. E isso dá o preço de custo em armazém. O preço de custo em armazém é a soma do preço de compra com as despesas de compra. Agora vamos falar sobre o resultado bruto e líquido. Designam-se por resultado tanto os lucros como os prejuízos da empresa. O resultado bruto é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. O resultado líquido é a diferença entre o preço de venda e o preço comercial. Determinação da contabilística dos resultados. Durante o ano, determinamos o lucro bruto de cada venda pela comparação entre o preço de custo e o preço de venda. E vamos considerar as despesas indiretas como prejuízo. No fim do ano, apuramos o resultado líquido do exercício económico, somando algebricamente aqueles resultados brutos a estes prejuízos. Uma organização ABC tem um ativo de 150 mil, composto por 130 de dinheiro em cofre, 10 em mercadorias e 10 em imobiliário, e o passivo de 100. Qual é o valor do património da organização? Isto é, qual é a situação líquida? O ativo é igual a 130 mais 10 mais 10, é 150. O passivo é de 100 e a situação líquida é de 50. A organização ABC vende mercadorias por 12 mil que tenham custado 10 mil. Nas seguintes condições, metade a pronto pagamento e o restante a 3 meses. Qual o património desta organização? O ativo é de 130 mais 6 mais 6 mais 0 mais 10, dá 152. Passivo, temos 100, igual a 100. Na situação líquida, 52. Ora, aqui houve uma alteração no ativo. O ativo era 130 mil de dinheiro em cofre, mas passamos a ter 136, porque vendemos uma parte de mercadorias a pronto pagamento e outra parte vendemos, o cliente ficou a dever. Então, temos 6 dívidas a receber e o mobiliário 10 continua na mesma, então o total do ativo é 152. O passivo 100 e a situação líquida passou a ser 152. Porquê? Porque houve um aumento de 2 mil, que é o valor, é a diferença entre o valor da mercadoria e o valor da venda. Nós vendemos a mercadoria de 10 mil por 12 mil. Conclusão, neste caso prático, houve um aumento do valor do património com um lucro de 2, quer dizer, podemos determinar os resultados pela composição entre a situação líquida inicial e a situação líquida final. Nós falamos sobre a aula de contabilidade. Falamos sobre a contabilidade básica, os princípios básicos, património, classificação dos elementos patrimoniais, a composição de valores patrimoniais concretos e abstratos, dinâmica patrimonial,
a sua classificação e a nossa análise e o resultado. Ora, caso tenham alguma questão a colocar, devem pôr nos comentários deste canal.